Veja a esperteza que a mulher. O que não acontecia na cultura dos judeus, né? Os judeus jamais admitiam um cachorro, né? Ficar lambendo o seu pé, sei lá. Como os donos de uma casa sabem que, cotidianamente, tem de pensar no pão para os filhos e também para os cachorrinhos. Pois é. Jesus é boa notícia somente para os judeus? Não. Lembram o grão de mostarda que cresce e acolhe as aves, e as aves são todas as nações do mundo. Pois é. Com a fome da multiplicação dos pães, e viram Jesus andar na água, e estavam todos encharcados, lembra? Envaidecido de si mesmo, né? Nós somos santos. Vai levar mais uma bordoada. Uma mulher pagã, né? Que vai dar uma lição. E ela não decepcionou Jesus, deu um salto de qualidade que nenhum conterrâneo de Jesus, nem seus discípulos, foi capaz de fazer. A vida vai ser calma, mas se você não aprofundar a fé, haverá tormento. Que era impura, pagã, né? Mostrou-se mais pura do que todos nós. Está vendo a lição da história, gente? Não é que pode. É para isso mesmo que. Quem que é cristão? Quem torna-se membro da comunidade de Jesus? O que é determinante para integrar a comunidade do reino? Não é a raça, não é a cor da pele, não é o local de nascimento, não é a tradição familiar, não é a formação acadêmica, não é a capacidade intelectual, não é a visibilidade social, não é o cumprimento de ritos, não é a recepção de sacramentos, não é a amizade com o pároco, não são os serviços prestados à igreja, à paróquia. O que é determinante? A fé, a adesão a Jesus na justiça e no direito. De preconceitos, mas não tinha coração aberto aos desafios. A gente está então o orgulho, a autossuficiência. Lembra São Paulo semana passada? Aqueles 8 privilégios, com tudo aquilo, né? O povo rejeitou Jesus. O verdadeiro cristão é aquele que se apresenta diante de Deus numa atitude de humildade e simplicidade. O verdadeiro cristão não se protege em certezas imutáveis ou em chavões doutrinais, mas procura descobrir cada dia com humildade e simplicidade a verdade eterna. É o compromisso, a entrega nossa, como aquela mulher pagã aceitou ser chamada de cachorrinho. Olha lá, gente, que lição para os discípulos, né? Ele está todo envaidecido, né, com a multiplicação dos pães, caminhar lá na água, né? Então, dados a render benefício para os outros, tá vendo como é que são as coisas? São um sacramento, leva você para o céu. Então, esse episódio nos revela 3 verdades, gente. A salvação é universal, é católica, portanto, a todos, independente de raça, nação, cultura, sexo, classe social. Segunda verdade, o cristão é quem aceita a oferta de salvação que veio por Jesus, adesão a Ele. Então, o importante não é pertencer a um povo, a uma certa classe de privilegiados, mas a fé, a adesão. E o terceiro aí, verdade, a igreja é um instrumento privilegiado de salvação, sim, claro. Então, no Evangelho de Cristo, né, a terra estrangeira
elogia a fé de uma mulher pagã. De Deus salvará todos. A vida inteira de Paulo foi, lembra semana passada? Atormentado por grande angústia. É a continuação, né? A rejeição que seus irmãos na carne, os judeus, opuseram ao anúncio do Evangelho. Do começo ao fim de sua atividade evangelizadora, Paulo se esforçou para anunciar o projeto de Deus aos da sua raça. Mas em troca ele recebeu rejeições, acusações, lembra? Fome, cadeia, prisão, etc. Perseguição. Por isso que ele foi para os pagãos. Correu, né? A mulher lá longe, lá da Fenícia, ficar sabendo desse tal de Jesus, né? Como é que ela deve ter andado a pé, né? Bom, Jesus também foi na direção de lá também, né? Por acaso se encontrou, né? Mas ela deve ter caminhado muitos dias para encontrá-lo. E levar 2 burdoadas, né? Precisava ter, gente, nós precisamos também ter. Não adianta você falar que crê em Deus. Crer em Deus, você não é nada. Crer em Deus não significa nada. Lembra semana passada? A profissão, tu és verdadeiramente o Filho de Deus, vai exigir o seguimento. Gente, é isso que Jesus quer, por isso que a cor verde lá na liturgia, né? O segmento, a formação, que é gente de fibra, não é estereotipado, não é exteriorizado, não é porque o culto, porque andou com Jesus. São Paulo fala, eu nunca vi Jesus, eu nunca vi o milagre dele. Mas quem mais testemunhou Jesus do que o Paulo? Os apóstolos perdem tudo, São Pedro perdeu de longe. Pois é. Abriu a vossa mão e saciou os filhos seus. Abriram a mão, gente. O fechar não é ganha. O pecado é fechar, né? Quando você abre, a mãe não é vive eternamente abrindo a mão para os filhos? O pai também? Pois é. Deus abre a mão para todos. Então não é raça, né? Não é o judeu que... Tanta exclusão no país e no mundo, examinarmos se de alguma forma não estamos também nós sendo coniventes com a exclusão, violando desse modo a aliança de Deus, infringindo o direito divino e sua justiça. Tem que examinar, né? Lembra? Não julgueis para não ser. Então, se você gosta de fazer isso, de ajoelhar ao meio-dia, faça e não fica condenando quem não faça. É uma casa de oração para todos os povos. Boa leitura. Quem acredita em Jesus Messias forma a grande família de Deus. Não por causa do sangue que corre nas nossas veias católicas ou protestantes, mas pela fé. Gente, aproximar-se de Cristo não é aproximar da religião, isso, aquilo, não é devoção aos santos que me torna católico. Olha, essa frase é uma bomba, porque todo católico acha, eu sou católico porque eu tenho devoção a Nossa Senhora. Não tem nada a ver com Nossa Senhora. Tem a ver com a fé, né? E o que é fé? Justiça e direito. Então está acima de raça, acima de títulos, né? Agora coloca Nossa Senhora nesse nível aí tudo bem, né? Então não é para julgar, condenar. E aqueles que não creem em Jesus Messias, Deus exercerá misericórdia também para com eles. E Jesus está ensinando o que é o reino de Deus. Lembra aquela perguntinha? Quem sou eu? Ah, o senhor é um Jeremias, um João Batista, um Elias. Gente, se você não sabe o que é, como é que você vai testemunhar uma coisa que não sabe o que é o que é? Como é que a gente vai ser católico se não sabe o que é Jesus? É um homem bom? Não, é muito mais que isso. É um profeta? Sim, muito mais que isso, né?
Até essa mulher cananeia, não sabendo de nada, mas viu em Jesus o Messias, o filho de Davi, acreditou desde Abraão, Deus fez aliança com o povo. Então foi uma coisa bonita. Na primeira leitura, resumindo a história aí, eles estavam lá na Babilônia, deportados, exilados, longe de Jerusalém. Imagina vocês aqui ser expulsos aqui de Itajubá, sul de Minas. Vão morar lá em Jequitinhonha. Pois é. Daqui a 85 anos vocês voltam para cá. Vocês vão ficar um arara, não vão? Pois é. Aí que está, quando o Isaías fala que vamos voltar, então eles falam, bom, Deus é nosso. Deus é só para nós. Então, tudo que é estrangeiro, tudo que não é judeu é pagão. Deus é nosso. Essa mentalidade você tem. Você fala que Deus é católico, dentro de religião, né? Não é. Só quem é batizado comum da igreja que vai para o céu. Não é. Só quem recebe os sacramentos por Eucaristia que vai para o céu. Não é. Você viu a minha leitura, gente, né? Veja a primeira frase lá, a primeira leitura lá, né? São pouca gente que tem folheto aí. Cumprir o dever e praticar a justiça. A minha salvação está aí, prestes a chegar a acontecer. Cumprir, gente, o dever, cumprir aí, amanhã é dia dos pais, cumprir o dever de pai, de mãe, cumprir o dever de filhos. Agora, praticar a justiça. Então, muita gente tinha aquela ideia, né? Deus só valoriza a raça judaica, só vai para o céu quem é batizado, aquela história toda. Para nós hoje é fácil de entender isso. Mas para quem estava escravo no exílio, tinha uma raiva dos opressores. Né? Imagina uma pessoa que bateu no seu filho, e aí? Cortou a mão e deu um tiro. Você fica um arara contra ele. É. Mas você não é católico, cristão? É. Lembra que Jesus falava? Perdoai os vossos inimigos. O quê? O fulano está lá na cadeia, na justiça, agora eu tenho que ir lá dar um abraço nele? Vai dar um abraço nele. Ah, isso não. Bom, então, você não fez a Eucaristia. Você não foi batizado. Gente, praticai, né? Cumprir o dever de cristãos, a universalidade da nossa fé. Então, não é questão só, né, a nossa religião, gente, não é uma questão só de raça, de cultura, né, de classe social. A palavra católica significa universal. E não foi cantado aí, parabéns até pelo esforço, né? No Salmo, gente. Que todas as nações vos glorifiquem, Senhor. Que vos dê graça, sua bênção, resplandeça sobre nós. Toda a terra, toda a maravilha, alegria, terra inteira. Julgais o universo com justiça, os povos governais com retidão, aí, tá vendo? Com justiça, e guiais em toda a terra as nações. Gente, veja no mundo de hoje está acontecendo o fundamentalismo islâmico, católicos e protestantes. Deus é meu, Deus está comigo, não está com você. Eu fui batizado na igreja católica, você não foi, você vai para o inferno e eu vou para o céu. É. Deus é mineiro, está aqui em Minas Gerais. Deus é mineiro? Não é, gente. Melhorar esse negócio, gente, né? Que todas as ações católicas, gente, universal.